Recife, mas o meu pai, ele me tirou do hospital e me levou para casa, me deixou dentro de um quarto separado e ele mesmo me cuidava. Eu emagreci muito rápido, mas a minha mãe, ela sempre foi muito radical, mas a minha mãe, ela orava muito por mim, e Deus já havia falado com ela que ia me guardar. Mas aí minha mãe começou a orar e pedir a Deus para Jesus não me guardar. Foi a primeira vez que Jesus me deu chance. E quando o médico viu o meu fígado, e ele disse, olha, conversou com meus pais, conversou com uma pessoa que na época eu estava, né, que era aquela pessoa, e disse assim, olha, esse fígado dela não tem mais jeito. O sangue dela também não tem mais jeito, porque já está virando água, né? E o fígado já está entrando em estado de decomposição. Mas eu não sabia de nada não, viu, irmãos? Eles conversavam para lá. E para resumir, eu só vim descobrir que eu tinha tido um início de leucemia, eu já estava com mais de 30 anos. Foi um exame que eu fiz. Minha mãe nem tinha me falado isso, né? Porque ela disse, eu não vou dizer nada a ela não. E ali mais uma vez, com meus 26, 27 anos, Jesus ele me curou, me restaurou. E por onde eu passava, os médicos olhavam para os meus exames, olhavam para mim e diziam assim, minha querida, minha filha, você tem alguém na sua família que é protestante? Os irmãos sabem, eles perguntavam isso, querendo perguntar se era crente. E eu dizia assim, tenho sim, minha mãe, ela é crente, dirigente de oração. Ele disse, porque eu ouvi um milagre aqui. E ali, irmãos, o Senhor, mais uma vez, Ele tinha misericórdia de mim. E ali o tempo passou. Aleluia! Jesus, Ele arrancou alguém da minha vida de forma extraordinária. Também por várias vezes eu passei por violência, né? Não vou narrar aqui a forma, porque não convém, mas o Senhor também me deu vida, né? Passei por uma forte violência, né? Em meio ao seio familiar, violência doméstica, mas o Senhor também, Ele restaurou a minha vida mais uma vez, me deu vida, né? Além das cicatrizes por dentro, eu também tinha as cicatrizes por fora, né? Quando o pastor, ele me convidara para fazer, dar o meu testemunho aqui, eu sei que em conversa com o meu esposo contou um acontecimento recente, né? Que aconteceu comigo, está fazendo 1 ano e pouco, né? Mas antes eu gosto sempre de dizer isso, irmãos. Eu sou uma mulher hoje, irmãos, que eu tenho sangue novo na minha gente. Glória a Deus, aleluia. Ele me curou de leucemia. Eu tenho fígado novo, irmãos. E os médicos que examinaram o meu fígado, né, eles, até hoje, irmãos, quando eu sou examinada pelos médicos, eles olham para mim e eles perguntam várias vezes, a senhora, como pode isso aqui? Eu digo, não, mas sou eu mesmo, porque existem coisas que ele vê no meu sangue, eles encontram marcas no meu sangue, e eles se espantam e perguntam a mim se verdadeiramente essa sou eu. E eu só atribuo tudo isso para Deus, porque toda honra e toda glória é para Ele. E já adulta, irmãos, com mais de 40 anos, a minha barriga, ela começou a crescer. E eu comecei a ir para os médicos. Isso já é outra história. Comecei a ir para médico, comecei a fazer exame. As mulheres com mais de 40 anos,
estão presentes sabem que não é fácil quando a gente passamos dos 40 anos, né? A gente já começa com muita coisa diferente no corpo, com muita mudança, com inchaço, mas aí a gente começa a fazer aquilo que a gente faz normalmente, que são os exames periódicos, os exames que a gente tem que fazer, os exames normais que a gente tem que fazer, os acompanhamentos que a gente tem que fazer. E eu fazia, e muitas vezes até fazia particular, e os médicos encontravam apenas policísticos, miomas que eram detectados, pequenos, e a minha barriga continuava crescendo. E a gente lá em casa, muito preocupado, eu, meu esposo, né? Mas aí a barriga, ela continuava crescendo, e de repente aquela mesma barriga que crescia, ela diminuía. Era muito interessante, irmãos. Era uma coisa, irmãos, tão interessante, que quando eu comecei a passar pelo médico do Recife, aqui já na capital, junto com meu esposo, eu passei por um momento tão constrangedor que eu não entrei assim, irmãos, no momento na justiça, porque eu já estava passando por um momento tão difícil, que quando eu saía dos médicos, que eu entrava dentro do consultório, que eu saía com ele, eu dizia assim, eu não vou entrar na justiça, porque eu já estou tão dolorida, tão chateada, tão fragilizada, que se eu for procurar outro tipo de problema, eu vou ficar mais preocupada comigo ainda, entendeu? E eu passava tanto constrangimento, porque era algo que eu não entendia. É como se Deus ele quisesse confundir a medicina ao meu respeito. E naqueles meus momentos, sabe? Os meus momentos mais difíceis da minha vida, eu só me lembrava, irmãos, da promessa. Porque crente, ele tem promessa. Crente, ele tem intimidade com Deus. Existe um momento que ele vai para os médicos, que ele escuta os médicos, mas que ele começa a olhar para a promessa. Eu creio que você está aqui, mas você está passando, mas está olhando para a promessa. E eu tenho certeza que você se questiona. E eu questionava, irmãos.